Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal de YouTube. Eu sou o Marcos Diogo Mabiala, sou técnico de contas e no vídeo de hoje vou ensinar como preencher a declaração anual de imposto de selo. Este é o modelo da declaração de imposto de selo. Aqui se refere o artigo número 19 do Código de Imposto de Selo. O Código de Imposto de Selo foi aprovado pelo Decreto Legislativo Presidencial número 3/14 de 21 de outubro. Esse decreto, no seu artigo número 19, no primeiro parágrafo, diz o seguinte: os sujeitos passivos de imposto ou os seus representantes legais são obrigados a apresentar anualmente declaração discriminativa de imposto de selo liquidado. O que isso significa? Significa que todos os contribuintes que estão sujeitos a pagarem o imposto de selo, eles têm a obrigação de entregar todos os anos, anualmente, uma declaração onde vai estar discriminada todos os impostos que eles pagaram de selo, tá? Que eles liquidaram. Segundo, a declaração a que se refere o número anterior é de modelo oficial e deve ser apresentada até o último dia útil do mês de março do ano seguinte ao da realização dos atos, contratos e operações sujeitas a imposto de selo nos termos da tabela anexa. Tá? Isso significa que essa declaração deve ser entregue até o último dia útil do mês de março do ano seguinte ao da realização dos atos, contratos e operações sujeitas a imposto de selo. Por exemplo, neste exato momento, nós estamos no ano de 2022 e nós devemos entregar até o último dia útil do mês de março de 2022 a declaração anual de imposto de selo do ano passado, do exercício anterior, nesse caso 2021. Tá? Agora, como preencher esse modelo? Esse é o assunto de hoje. Tem o primeiro quadro diz assim: identificação do declarante. Nesse quadro temos o nome ou firma, vamos colocar o nome da empresa, tá? Ou da pessoa que pagou o imposto de selo. Vão colocar o número de identificação fiscal, né? O NIF da pessoa ou da empresa que pagou o imposto de selo. Vão colocar a morada, tá? A localização, o telefone, tá? O fixo, e o telemóvel, que é este que está aqui. E também vamos colocar o e-mail da empresa. Tá? Aqui vamos preencher com os dados da empresa que pagou o imposto de selo. E aqui temos o número das operações que foram realizadas. Vamos colocar aqui os números das operações que foram realizadas, tá? Colocamos aqui todos os números das operações, para a primeira operação, segunda operação, terceira operação, todas as operações que deram lugar ao pagamento de imposto de selo. Agora, aqui temos a descrição das operações, tá? Qual é o ato que deu origem ao pagamento de imposto de selo? É o que vai aqui. Se você pagou imposto de selo sobre arrendamento, então vamos colocar aqui que é imposto de selo sobre arrendamento. Se for imposto de selo sobre recebimento, tá? Vamos colocar aqui imposto de selo, vamos colocar aqui recibo de quitação, de acordo com a tabela. Temos aqui a tabela de imposto de selo, a tabela anexa a esta lei. Vamos ver a tabela de imposto de selo. Temos aqui a tabela anexa. Nesta tabela, vêm todos os atos, documentos, contratos, operações e títulos que deram origem ao pagamento de imposto de selo. E também temos aqui as taxas
e os valores, né, de imposto de selo que devem ser aplicados ou pagos, tá? Temos aqui nessa tabela. E este número que está aqui é a verba. Se nós virmos aqui, tem a verba da tabela. Qual é a verba da tabela? O que vais colocar aqui? Vais colocar o número da verba. Por exemplo, aqui, aquisição onerosa ou gratuita de direito de propriedade. Está aqui a verba número 1. Tá? Se for sobre arrendamento, temos aqui as verbas 2.1.1, né, sobre o valor, aumento da renda ou prorrogação. Tem aqui. Essa aqui é a verba. Se for este o ato que deu origem ao pagamento de imposto de selo, então vamos colocar 2.2.1, que é referente a este imposto de selo que foi pago, tá? Agora, nesta coluna vai o valor que foi sujeito a imposto de selo, tá? O valor que foi sujeito a imposto de selo, o valor tributável. E aqui vai o imposto que foi liquidado, tá? O imposto que foi liquidado, o imposto que foi pago, vai nesta coluna. Eu tenho aqui em Excel, né? Em Excel, a tabela de imposto de selo que eu uso para anexar a esta declaração. Aqui eu coloco a descrição da operação que deu origem ao imposto de selo. Aqui coloco a data do pagamento do imposto. E aqui coloco a referência do pagamento, tá? A referência do pagamento ou o número do documento, lá vem na DC, aparece a referência do pagamento que nós usamos para fazer o pagamento no ATM. E aqui eu coloco o valor tributável e aqui eu coloco o imposto de selo. Tá? As empresas que fazem parte do regime de exclusão, eles pagam o imposto de selo a taxa de 1% sobre todos os seus recebimentos. Podemos encontrar isso na tabela anexa do imposto de selo, na verba número 23. A verba número 23 fala do imposto de selo sobre o recibo de quitação. Temos aqui, verba número 23.3. Digo o seguinte: recibo de quitação pelo efetivo recebimento de créditos resultantes do exercício da atividade comercial ou industrial em dinheiro ou em espécie, com exceção dos resultantes exclusivamente do arrendamento habitacional feito por pessoas singulares. Nós queremos aqui o recibo de quitação sobre o exercício de atividade comercial ou industrial. A taxa a ser aplicado é de 1%. Tá? As empresas que fazem parte do regime de exclusão do IVA, eles devem pagar todos os meses 1% sobre os seus recebimentos. Tá? Suponhamos que no mês de janeiro, essa empresa que faz parte do regime de exclusão do IVA recebeu 500 mil. Ele vai pagar 1% dos 500 mil. Tá? No final do ano, vamos somar, são 12 meses, de janeiro a dezembro, recebemos esse valor todo, que é a soma todo o valor que está ali, somando, temos o total do valor que nós recebemos durante todo o exercício econômico de 2021. E aqui temos o total de imposto de selo que foi pago em 2021, que é a soma, né, de todos os impostos de selo que foram pagos em todos os meses. Teremos aqui o valor pago, está aqui, e o contabilista assina aqui e a direção geral assina aqui. Mas, normalmente, essa declaração não necessariamente deve ser assinada por um contabilista, porque a declaração não dá um espaço para o contabilista assinar. Mas eu gosto de fazer esse quadro em anexo, né, onde o contabilista assina para maior organização da declaração de imposto de selo. Tá? Agora, se a empresa faz parte do regime geral do IVA e pratica operações exclusivamente isentas ao IVA, ela deve pagar 7% sobre os seus recebimentos. Vamos ver isso no OGE, né? A lei que aprova o OGE, que é a Lei
42/20, que a prova hoje é 2021, no seu artigo número 15, onde fala sobre as alterações ao Código de Imposto sobre o Valor Acrescentado. Nesse artigo, no parágrafo, no termo número 14, diz o seguinte: os sujeitos passivos do imposto sobre o valor acrescentado, enquadrados no regime geral, que pratiquem operações exclusivamente isentas, estão obrigados ao pagamento de imposto de selo sobre o recibo de quitação a taxa de 7% referente à verba 23.3 da tabela anexa do Código do Imposto de Selo, aprovado pelo Decreto Legislativo Presidencial 3/14 de 21 de outubro. O que isso significa? Isso significa que todas as empresas que estão enquadradas no regime geral, elas devem estar enquadradas no regime geral e praticam operações isentas, tá? Operações que estão isentas à liquidação do IVA, como, por exemplo, as imobiliárias, tá? As imobiliárias, elas podem fazer parte do regime geral, mas elas não liquidam o IVA na sua faturação. Por elas não liquidarem o IVA na sua faturação, elas devem pagar o imposto de selo de 7% sobre todos os seus recebimentos. Sobre todos os seus recebimentos. É o que temos aqui. Se ela faz parte do regime geral e pratica operações exclusivamente isentas, então ela vai pagar 7%. Suponhamos que em janeiro ela recebeu esse valor, ela vai pagar 7% do que ela recebeu em janeiro e assim sucessivamente. Vai pagar 7% de tudo que ela recebeu. De tudo que ela recebeu. Tá? E depois somamos. Temos aqui o total que foi pago de imposto de selo, o total dos seus recebimentos durante o exercício econômico de janeiro a dezembro. Temos aqui. Aqui vamos colocar a data que foi pago o imposto de selo. Aqui vamos colocar a referência do pagamento, tá? Referência do pagamento, e ao preenchermos na tabela, já sabemos como é que temos que fazer. Aqui vamos colocar a verba. A verba é a 23.3, recibo de quitação. Agora, as empresas que fazem parte do regime geral do IVA, eles liquidam o IVA, o imposto de selo, a taxa de 7%. Quando elas praticam operações exclusivamente isentas. Mas na verba 23.3, o imposto de selo que está aqui é de 1%. Ainda assim, ainda que a taxa que está aqui seja de 1%, ao liquidarmos o imposto de selo, devemos colocar a taxa de 7%, tá? 7% na verba 23.3, tá? 23.3. Agora, para as empresas que fazem parte do regime simplificado do IVA, elas também devem liquidar o imposto de selo sobre os seus recebimentos, aplicando a taxa de 7% também. Podemos encontrar isso na lei 42/20, a lei que aprova hoje é, no seu artigo número 15, o termo número 15, digo o seguinte: os sujeitos passivos de imposto sobre o valor acrescentado, enquadrados no regime simplificado, que pratiquem operações isentas, estão obrigados relativamente a estas operações ao pagamento de imposto de selo sobre o recibo de quitação à taxa de 7% referente à verba 23.3 da tabela anexa ao Código de Imposto de Selo, aprovado pelo Decreto Legislativo Presidencial número 3/14 de 21 de outubro. Tá? As empresas que fazem parte do regime simplificado, elas também vão liquidar o imposto de selo, aplicando a taxa de 7% sobre os seus recebimentos. Tá? O procedimento é o mesmo em relação às empresas que fazem parte do regime geral e praticam operações exclusivamente isentas
ao IVA. Para esses, a taxa é única, é 7% sobre todos os seus recebimentos. Tá? Suponhamos que em janeiro ela recebe esse valor, fevereiro esse valor, março esse valor, e ela vai pagando o imposto de selo todos os meses, né, sobre o valor que ela recebeu. Tá? E eu preenchemos a tabela de imposto de selo. Temos aqui, vamos colocar aqui recibo de quitação, quitação. Vamos colocar aqui a verba, que é 23,3. Vamos colocar aqui o valor sujeito a imposto de selo. Vamos colocar o valor sujeito a imposto de selo. Nesse caso, vou tirar aqui um valor, 5 milhões. Aqui é no regime simplificado, 5 milhões. 5 milhões. Vamos lá, colocar aqui 5 milhões. Tá? 5 milhões. 5 milhões. E temos aqui o imposto que foi liquidado aplicando a taxa de 7%. Tá? São 350 mil. Vamos colocar aqui os 350 mil. 350 mil. E assim sucessivamente. Vamos colocar aqui todas as operações que foram feitas durante o ano, o número de ordem, que está aqui são 2 operações, nesse caso, de janeiro a dezembro, liquidou o imposto de selo. Vai colocar aqui o número das operações, né, das operações que ele liquidou o imposto de selo. Vai aqui o 11, vai aqui o 12. E transcrevo o que está aqui, o recibo de quitação. Vou colocar nessa coluna, onde tem a descrição das operações. Coloco aqui. E a verba é a verba 23,3. Vou colocando aqui. E os rendimentos sujeitos, o valor sujeito é o que está aqui, a matéria coletável. Vou colocando também aqui nesta coluna. E o imposto liquidado é o imposto que está aqui. Está aqui. Tá? Aqui eu vou colocar a referência do pagamento de todos os meses. Qual foi a referência de pagamento? Isso encontramos na DC, né? Ou documento de liquidação, de cobrança. Né? Quando liquidamos o imposto, nós temos uma DC, que atualmente é a nota de liquidação ou recibo de pagamento, né? O recibo de pagamento. Então, com base nessa informação, vamos preencher a tabela. E no final, vamos somar todo o imposto que foi liquidado. Tá? Somamos todos os impostos que foram liquidados durante o exercício econômico e colocamos aqui o total. O total que foi liquidado. Aqui temos um total de 1.510.782 mil, tá? Somando todo o valor que está aqui. Este valor, vamos colocar aqui. 1.510.722 mil, tá? Colocamos aqui esse valor total. Colocamos aqui. E assim preenchemos a nossa declaração anual do imposto de selo. Este espaço aqui é reservado para a administração geral tributária. Quando levares essa declaração até a AGT, o técnico que receber essa informação, essa declaração, é quem vai preencher esse espaço, tá? E vai carimbar. E deves também anexar a esta declaração o comprovativo de pagamento dos impostos de selos, todos que você colocou aqui, tá? Vas anexar as DCs pagas, essa declaração. Vas anexar as DCs que foram pagas. E se ainda não és inscrito no meu canal do YouTube, agradeceria que se inscrevesses para não perderes nenhum vídeo que eu postar no meu canal do YouTube. Ainda tem muito mais. Farei outros vídeos sobre como preencher a declaração do IRT, o IAC, outras declarações mais, tá? Então, se não és inscrito no canal, inscreve-se no canal,
Ainda tem mais vídeos sobre contabilidade, mais vídeos sobre fiscalidade, primavera. Então, por favor, inscreva-se no canal e deixe o seu like no vídeo.